Bem, para falarmos da média geométrica, nós vamos considerar a seguinte situação. Considere um retângulo, né, no plano cartesiano. A gente vai considerar aí o plano como sendo o R2, né, que são os pares de números x e y, onde esses números são nada mais do que números reais. Ok? Então, quando eu pego um retângulo qualquer, de lados A e B, eu posso fazer uma aplicação bijetiva e contínua de maneira a transformar esse retângulo num quadrado no plano. Então, como que eu faço isso? Só preciso igualar o A e o B e chamar de uma outra variável, que eu posso chamar de qualquer letra, eu vou chamar de x. Tá? Não necessariamente esse x, mas qualquer outra letra. E aí, o que eu tenho quando eu faço isso? Ora, em vez de ter um retângulo, como eu igualei, agora eu tenho um quadrado, né? De lados x. Ok? Muito tranquilo, né? Agora note o seguinte, quem é a área desse retângulo aqui, ó? Eu sei que a área do retângulo é o produto das duas dimensões, comprimento e largura, base vezes altura, né? Como preferir. Por outro lado, aqui eu também tenho uma área. E como a minha transformação se deu por meio de uma igualdade, essas duas áreas, na verdade, vão acabar sendo quem? Vão acabar sendo iguais. Aqui eu sei que a área do quadrado é x vezes x, ou lado ao quadrado, né? Se eu igualo, então, as duas áreas, eu tenho aí, ó, que AB vale x quadrado. Se eu tiro a raiz dos dois lados, eu fico com raiz de AB dando x. Eu precisaria considerar um módulo, né, quando eu faço isso, passar a raiz. Só que, para efeito da média geométrica, eu só vou considerar o resultado positivo. Então, eu nem vou fazer isso, só vou considerar o resultado positivo dessa raiz. Então, esse x, quem ele é? Eu chamo ele de média geométrica. Média geométrica dos valores A e B. Ou seja, o lado do quadrado no plano é média geométrica dos lados do retângulo que o originou por meio dessa aplicação. Ok? Simples, né? Professor, e se eu não tiver no plano, se eu tiver no espaço? Bom, se eu tiver no espaço, no R3, o que vai acontecer? O R3 a gente sabe que ele nada mais é do que, agora eu tenho triplas, né, ou tríades, se preferir, de números reais, né? Tenho aí 3 números reais. E aí o que acontece? Eu vou considerar agora no R3, né, vou pegar aqui, e como eu estou falando de R3, eu não posso mais considerar apenas um retângulo. Eu preciso considerar agora o quê? Um paralelepípedo retângulo, né? Porque ele ganhou, aquele retângulo ganhou uma dimensão a mais aqui, não é? Ganhou uma dimensão a mais. Antes era só AB, agora eu tenho A, B e C. Ok? Se eu fizer aquela mesma aplicação, né, bijetiva contínua, nesse retângulo, por meio de uma igualdade, ó, de novo, o que eu vou fazer? Vou igualar o A, o B e o C e vou chamar de outra variável, x qualquer. Quando eu faço isso, eu estou transformando o retângulo em quê? Ah, professor, num cubo. Aí, ó, poliedro de Platão, né? Um cubo. Ok? E a gente sabe o quê? A gente sabe que o cubo vai ter as três dimensões iguais, né? X, x e x. Se eu calculo agora a área desse cubo, ok? Bom, tô falando de cubo, então não vou falar de área, né? Falei de área no plano. Vamos falar de... Ganhei uma dimensão, vamos falar de volume. Se eu calculo o volume, aqui o que eu tenho? Produto das três dimensões, né? Por Cavalieri, ó, é a área da base, A vezes B vezes a altura, né? Então A, B, C me daria o volume. Ok? De igual modo, do outro lado, quem seria o meu volume? Ora, o volume, de novo, a área da base, isso aqui é um quadrado, ó. X vezes x vai dar x ao quadrado, vezes a altura. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. Né? Como eu fiz a transformação por meio de uma igualdade, esses dois volumes também são iguais. Então eu tenho aí o quê? Que ABC vale x ao cubo. E se eu passo a raiz cúbica dos dois lados, eu tenho que a raiz cúbica de A vezes B vezes C vale tanto quanto x. Esse x é o que eu havia já antes chamado de média geométrica, só que agora de 3 valores. Quando era de 2 valores, era raiz quadrada. Como são de 3, é raiz terceira. E se eu fizer de 4, de 5 por indução, eu consigo mostrar que vale para n. Ok? Então eu posso, né, definir a minha média geométrica. Como? Bem simples, né? Se eu tiver um conjunto de dados, ok? Formado por um valor, dois valores, n valores. Que valores são esses, professor? São os dados estatísticos. Pode ser uma pesquisa onde eu fiz a intenção de voto em determinados candidatos. Pode ser a altura das pessoas. Pode ser o número de pacientes no hospital de determinada enfermidade e assim por diante. A média geométrica desses valores, que eu vou indicar com um x barra e um gzinho índice, ela é nada mais, nada menos, não tem um n valores, o produto de todos eles, ó, x1 vezes x2 vezes até o último deles, e aí eu tenho agora a raiz enésima. Quando era raiz quadrada, 2 valores. Quando era raiz cúbica, 3 valores.
Quando der n valores, raiz enésima. Aí esse produto, dentro da raiz enésima, eu chamo de média geométrica. Bacana isso, né? A gente vai fazer então agora alguns exercícios de aplicação da lousa digital, ok? Bem, vamos então a alguns exercícios de aplicação. O primeiro deles nos diz o seguinte: o preço de venda de certo item de consumo sofreu 2 aumentos consecutivos, sendo o primeiro de 30% e o segundo de 10%. Sobre a taxa média de aumento mensal nesse período, é correto afirmar que... Bom, a gente precisa considerar o seguinte: quando eu quero achar o percentual de um valor, né, digamos que eu tenho aqui um valor X, e quero aumentá-lo, né, em y%, vamos dizer assim. Eu só preciso multiplicar, na verdade. Se eu tenho 20 e quero aumentar 5%, por exemplo, eu só preciso multiplicar 20 por 5%. Então isso aqui é fato notório nosso, na verdade. Nesse caso me daria 100%, que é 1. Então eu ia ter 20 mais o 1, eu ia ter 21, depois que eu aumentasse ele 5%. Muito bem. Então, posso cortar. 5 vezes 2, 10. E aí eu ia ficar com 10 dividido por 10, que é 1. Ocorre que, se a gente quiser generalizar isso aí, deixa eu apagar esse rascunho, a gente pode generalizar assim, ó. A gente pode considerar um certo valor inicial, um valor num período 1. Se eu tiver um certo valor inicial e aplicar, no período 1, eu vou ter o mesmo valor que eu tinha antes, vezes a taxa de aumento. Ok? Que é o que a gente falou. Só que eu tenho que somar com o que eu tinha antes, não é? Porque, na verdade, o que eu tinha antes, mais o que cresceu, isso aqui é que aumentou, né? Lembra? A gente acabou de falar, a porcentagem vezes o valor. Isso é que foi o aumento. Então, no período 1, eu vou ter, depois de um período 1, primeiro período, eu vou ter o que eu tinha antes, mais o acréscimo. Só que se eu coloco isso em evidência, esse V0, que é o valor inicial, eu vou ficar com 1 mais I. Pronto, esse 1 mais I é conhecido como fator de capitalização, né? Ele aqui está elevado a 1. No período 2, ora, no período 2 vai ser o que eu tinha no período 1, vezes 1 mais I. Olha só, sempre um mais i, né? Porque é aquilo que a gente falou no início, né? Se eu tinha um V0 vezes i e somado com o V0, quando eu coloco o V0 em evidência, o que é que fica aí, ó? V0 que multiplica 1 mais i. Na verdade, eu tenho o V0 aqui e aqui, ele é o fator que eu coloco em evidência. Então, para achar o quanto eu vou ter, na verdade é só multiplicar 1 mais a taxa. É isso que eu fiz aqui, eu peguei o valor do período anterior, V1, multipliquei por 1 mais a taxa. Bem tranquilo isso, né? O que acontece? Eu tenho que agora lembrar que esse V1, ele tem nome, olha lá, ele é o V0 vezes 1 mais I, e ele vai multiplicar por esse 1 mais I. Eu vou ter que colocar aqui, ó, taxa no período 1. Se eu quiser assim, ó, taxa no período 1. Aqui, vamos colocar, dar nome aqui para ficar bem preciso, ó. Taxa no período 2. Agora ela vai ser a taxa do 1 mais a do 2. O que você fez aí, professor? Eu só substituir, ó, o V1 aqui, né? O V1 não vale isso aqui? Eu substituí o valor dele aqui, ó. Esse valor dele eu coloquei aqui, ó. Então, isso, na verdade, me dá o quê? Aqui é período 2, isso vai me dar o que está escrito aí. V0, período 1 mais a taxa no período 1, vezes 1 mais a taxa no período 2. Se eu pegar no período 3, ó, só para você desencanar, vai ser o período anterior, vezes 1 mais a taxa do período. Só que no período anterior era V0, 1 mais I1, vezes 1 mais I2, que é o anterior. Agora eu tenho que multiplicar por quê? Por 1 mais I3. Ok? E eu posso continuar nessa toada até o enésimo período. Vai ser sempre quem? Sempre o V0 vezes 1 mais I1. Vai ficar essa multiplicação, I2, I3, até 1 mais I elevado a N. O período vai sempre terminar lá. Quando era 3, terminou em 3, 2 em 2, 1 em 1, e N vai terminar em N. E como é que funciona essa história aí de taxa média, professor? É simples, ó. É um caso particular disso aí, ó. A taxa média, na verdade, a gente não vai considerar uma taxa para cada período. A gente vai pegar todo o período e considerar uma taxa só, que valeria, que seria equivalente para o período todo. Então, na verdade, agora, ó, se eu tenho um valor inicial V0, o meu valor V1 vai ser meu V0 vezes 1 mais I. Agora, eu não vou mais considerar I1, I2, I3, eu vou considerar só o I, que é a taxa média. Sacou? Eu vou fazer aqui para 2 períodos, mas poderia fazer para N, como eu fiz antes. Ó. Vou fazer para 2 períodos porque ele me deu aqui dois aumentos, né? Agora eu vou ter, de novo, 1 mais I. Eu não discrimino mais taxa 1, taxa 2, taxa 3. Agora é só taxa média. Sacou? Só taxa média. Só que aqui o que eu tenho? O V1 era o V0, 1 mais I, e agora 1 mais I de novo. Se eu continuasse nessa toada, eu não ia fazer, mas só para incremento, vai ser V0, 1 mais I. Aqui vai ficar o quê? Ó? V0, 1 mais I ao quadrado, né? Se eu continuasse nessa toada, aqui ia ficar elevado a N. Ó. Quando era 1, elevado a 1. Quando era 2, elevado a 2. Quando for N, elevado a N.
Essa é a fórmula de capitalização composta, né? Dos juros compostos aí. Bom, então agora, o que isso tem a ver com média? Tudo, tudo, porque se você for um bom observador, olha o que eu vou fazer aqui ó, de interessante. Eu vou fazer para 2 períodos, mas poderia fazer para 3, né? Esse V2 aqui de laranja, ó, esse V2 de laranja, eu quero que ele seja igual a esse outro V2 aqui, ó. Né? Eu quero transformar as taxas individuais, taxa 1, taxa 2, numa única taxa, taxa média. Então, tudo que eu preciso fazer é o quê? Igualar 1 e 2. Se eu igualo 1 e 2, ó, deixa eu baixar um pouco aqui. Olha o que eu vou ter, ó. Se eu fizer 1 igual a 2. Eu vou pegar essa taxa aqui, ó, V0, 1 mais I ao quadrado, ela vai ter que ser igual a 2. Quem é a 1 lá de cima? V0, que multiplica 1 mais I1, vezes 1 mais a taxa 2. Ora, esse V0 cancela. Posso passar uma raiz dos dois lados, não preciso me preocupar com o módulo, que eu só quero taxas positivas. Então eu vou considerar aqui o seguinte, ó, a raiz quadrada de 1 mais I1 vezes 1 mais I2. O que eu acabei de descobrir? Que 1 mais a minha taxa média, na verdade, é a média geométrica, olha aí, tudo a ver que eu falei, a média geométrica das taxas individuais do primeiro e segundo período. Sacou? Aqui está raiz quadrada, mas se fossem 3 taxas, raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quarta, e assim por diante. Interessante, né? Então você não precisa saber isso aqui, demonstrar isso aqui para resolver questões. Agora em diante, da agora em diante não. Da agora em diante você vai fazer como? Deixa eu apagar aqui, para a gente ter um espaço, né? Você só precisa pegar aqui, ó, vou até escrevê-la aqui, ó. Para 2 períodos, né? 1 mais a taxa média é a média geométrica das taxas, dos 2 períodos. Período 1, período 2. Aí. Se fosse 3 períodos, raiz cúbica, coloco os 3 períodos. 4, raiz quarta e assim por diante. Pronto. Então agora, apagando aqui nossa demonstração, para resolvermos a questão, ela sai no estalar de dedos. Olha só. Eu tenho aqui a seguinte situação. Ó. Eu tenho a primeira taxa, minha I1, vamos dizer assim, como sendo 30%. Ora, isso é 30%, né? Que é 0,3. A minha I2, minha segunda taxa, é 10%. Ora, isso é 10% ou 0,1. Então a minha taxa média, ó, 1 mais a minha taxa média, será igual a raiz quadrada de 1 mais I1, né? Vezes 1 mais I2. Se tivesse mais taxa, vezes 1 mais I3, e assim por diante. Aí viraria raiz cúbica, raiz quarta. Então eu tenho aqui 1 mais I, que é a minha taxa média, igual a raiz quadrada de 1 mais 0,3. Afinal de contas, olha só, minha I1 vale exatamente isso, né? 0,3. E a minha I2, olha aqui quanto que ela vale, ó. 0,1. Vou ficar aqui 1 mais 0,1. Fazendo essa continha, o que a gente vai ter aí? Ora, eu tenho aqui 1,3, ou seja, a raiz quadrada de 13 décimos, né? Vai ficar 1,3, vezes a raiz quadrada de 1,1, que é 11 décimos. Isso vai me dar a raiz de 1, 3, 1 mais 3, 4, né? Multiplicar por 11, você lembra, né? Repete o primeiro e o último e soma e põe no meio. 11 vezes 13 está aí. E embaixo, raiz de 10 vezes a raiz de 10 é a raiz de 100. Bom, como é que eu acho essa raiz de 143? Ela não é exata, né? Eu sei uma exata que está perto dela? Sei, né? Eu sei a de 144, ó, que é 12. Lembra? 12 vezes 12 é 144. Então a de 143 não vai ser 12, vai ser 11, quanto? Um valor aproximado. 11 está muito perto, né? 43 para 44. 11,9 alguma coisa. Então eu vou colocar isso aqui, ó, 11,9 alguma coisa dividido por 10. Quem é essa alguma coisa? É um número irracional, né? Não tem fim. Pronto. Como é que a gente resolve agora? Olha aqui, ó. 1 mais a minha taxa será, quando eu dividir isso por 10, a vírgula de uma casa. Fica 1,19 alguma coisa. Posso subtrair um dos dois lados, é a mesma coisa de eu mandar esse 1 positivo para o outro lado negativo. Ó. Então eu fico com 0,19 alguma coisa. Ora, 19 alguma coisa é o quê? É 19, um pouco maior que isso aqui, ó, é maior que 19%, né? Porque tem essa alguma coisa que a gente não encontrou. É maior que 19%, não interessa quanto. Porque isso aqui, se fosse só o 19, seria 19 sobre 100, que é 19%, né? Seria 19%. Só que tem mais um acréscimo aí, né? Porque o 19 não para ali. Pronto. Essa é a taxa média que ele pediu. Essa é a taxa média que foi solicitada. Letra A. É maior que 19 e menor que 20. Tuxê, acabou. Letra A. Letra B, igual a 20? Não. C, maior que 20? Não. D, igual a 21? Não. D, igual a 43? Não. Nada a ver.
Então veja que é uma questão interessante, né, que demandava aí você saber que as taxas médias de crescimento, na verdade, se comportam por meio de médias geométricas, tá? Pronto. Qualquer questão que cair desse tipo agora, você não erra mais. O investimento de 500 resultou no montante de 650. Após um ano, após um ano, tendo sido replicado de imediato por mais um ano, resultou no montante de 910. A taxa média de aumento do investimento no período será de... Bom, eu posso montar aí umas regras de 3 para descobrir a porcentagem de cada período de acréscimo, né? Mas eu não preciso de regra de 3, não é melhor a gente pensar assim, ó? Vamos considerar assim, ó. Talvez seja melhor a gente fazer menos conta. Período e a taxa. Veja, era 500, né? E foi para 650. Era 500 e foi para 650. Então eu só preciso dividir, né, o maior pelo menor. Acabou. Isso aí vai me dar a taxa. Ou outra regra de 3, tanto está para 100, assim como a diferença está para x, mas é bobagem. Ó. Toda vez que você quiser achar um valor, determinado valor, que aumentou para um outro valor, quanto que houve de aumento? Só dividir o menor pelo maior. O que era antes, dividido pelo que ficou depois. Tudo bem? Então vamos lá, ó, 650 dividido por 500, esse zero já foi embora. Então isso vai me dar 1 vezes 50 e vai sobrar 15. Não dá, põe o zero e uma vírgula, morreu. Então aqui ó, é 1,3%. Ou 1,30, né? Se preferir na forma unitária. 1,30. Tá? Agora veja, no segundo período, ele deixou lá, novamente aplicou, não importa o período, né? Mas foi para 910. Então eu vou fazer de novo a mesma relação, né? Eu estava com 650, aumentou para 910. Maior para o menor. 910 aumentou para... Era 650, aumentou para 910. Então vamos lá, 910 dividido por 650 de novo, né? Isso vai me dar 1,65. 11 menos 5, 6. Vamos para lá, 8 menos 6. Bom, isso aqui não dá. Põe o zero e uma vírgula. 2 dá? 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. Ixi, dá mais então, né? 6 vezes 4, 24. 6 vezes 4, 24. Acho que é isso, né? 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E 2, 26. Tuxê. Então aqui ó, é 1,4. Então a gente tem aí a taxa de crescimento nos dois períodos. Acabou. Né? Ou você poderia também montar a regra de 3, mas é melhor fazer uma divisão do que ficar montando a regra de 3. Né? Só fiz uma divisão aí, uma em cima e uma embaixo. Acabou. Por quê? Porque a gente sabe que 1 mais, né? 1 mais a minha taxa média precisa ser igual à média geométrica das taxas. Que aí já tá consomado ali, você viu? 1,3 já dá o vezes 1,4, tá? Já tá aquele 1 que a gente soma, já tá aí. É esse aqui, ó. O que era antes mais 30%, o que era antes mais 40%. Ou seja, apliquei 650, apliquei 500 e virou 650, aumentou 30%. Porque se eu colocasse 30% aqui, eu ia ter que voltar a somar 1 aqui, né? Já deixa assim, o valor já está pronto. E aqui, se eu aplico 650 e vira 910, aumentou 40%, tá? Já está lá. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 mais i igual a 13 décimos vezes 14 décimos. Isso vai me dar 13 vezes 14, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 182. Dividido por 100. Bom, agora eu tenho que me atentar para a raiz de 182. Lembra? Essa raiz não dá exata, né? Ela é irracional. Mas eu sei o seguinte, a raiz de 182, a mais perto dele, quem é? 13 vezes 13, 169. 14 vezes 14. Ah, 196. Então é de 196, ó, que é 14. Então isso aqui vai me dar 13, né? Vou colocar aqui 1 mais i será igual a 13, aí agora eu vou fazendo 13,1 vezes 3,1, 3,2 vezes 3,2, até alguma que dê mais próximo, né? Eu já fiz isso, né? Eu usei aqui o 5, ok? Se você for fazendo, ou 4, né? Pode pôr 4, 9. Eu tinha feito ali, tinha arredondado para 5. Pôr 4, 9. Ok? Só que isso ainda está dividindo por 10, né? Porque a raiz de 100 embaixo vai ficar 10. Então eu calculei a raiz de cima, saiu dali da tela, não saiu não. Calculei a raiz de baixo, 100. Pronto. Isso vai me dar o quê? Subtraindo dos dois lados, o 1, né? Vou ficar com 1,349 menos 1, me dando uma taxa de, quando eu subtrair, 0,349. E continua, né? Porque é um número irracional, a raiz de 182, né? Ela continua. Pronto.
Quanto que dá isso aí? Aproximadamente, né? Aproximadamente, porque continua ali, né? Se eu colocar por 100, 34,9 por 100. Então, a vírgula de duas casas, né? Então, aproximadamente 35%. Dando como gabarito a alternativa E. E por isso que ele tinha dito aproximadamente. Ok? Bonitinha a questão, né? Próxima. A média aritmética de 9 números pares consecutivos é 17. Olha, média de 9 números pares consecutivos. Bom, então a média geométrica entre o maior e o menor. Vamos lá. Números pares consecutivos vai ser o seguinte: se eu considerar, né, o primeiro como sendo x mais 2, né, número par, x mais 4, porque eles vão indo de 2 em 2, né? E vai somando. Porque a gente, para média, a gente tem que somar em cima e dividir pelo total, né? Se eu for somando de 2 em 2 e eles são 9, vai dar até x mais 18, não é verdade? Isso eu preciso dividir por quanto? 9 números. Por 9. Tá aí, a minha média, né? A gente sabe que é isso aí. E ele está dizendo que essa média vale 17, ó. Ele falou que a média vale 17. A média é a soma dividido pelo total. Tá aí. Como é que eu acho essa soma? Tá fácil, ó. X mais x 9 vezes, né? Porque eu estou indo de 2 em 2, de 1 a 18. Ó, 1x, né? Isso vai dar quanto? Isso vai dar 9x, né? 9x. E como é que eu faço essa soma aqui? 2 mais 4 mais até 18. Ora, tem aqui no canal um vídeo sobre séries, onde a gente aprende a calcular séries notáveis, as somas notáveis. Soma dos n primeiro naturais, soma dos n primeiro números ímpares, soma dos n primeiro números pares, a gente demonstra tudo isso. A soma dos n primeiro números naturais, ó, se eu for somando aqui até n, é sempre quem? Você lembra? É sempre o número deles vezes n mais 1, tá? Esse aqui, ó, essa é a soma dos n primeiro números naturais. Some os naturais pares, hein? Pares, cuidado, a gente tá falando só dos pares. Se fosse naturais, seria n vezes n mais 1 sobre 2. Esse seria dos naturais, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, soma dos pares está aqui. Se eu quero somar os pares, né, da forma como ele nos deu aí, então o que, que eu vou escrever aqui? Deixa eu apagar aqui. A soma de n vezes n mais 2. Então, ó, vamos colocar aqui esse numerador aqui. Colocar com n? Não, vamos colocar com n não. Vamos colocar assim, ó. 9x, né? X mais x mais x. E aqui eu vou ficar com 9 vezes n mais 1, né? N vezes n mais 1. Então, 9 mais 1 dá 10. Vou colocar aqui, para ficar indicado. Isso precisa ser 17, tá? Então, aqui eu usei o fato de que a soma dos n naturais em pares, né? Vou somando. Ok? N mais 1, né? Aqui, N mais 2, N mais 1. Acabou. Ou você poderia somar na unha também, 2 mais 4, 6, até chegar em 18, tá bom? Você ia achar também o mesmo valor, 90. Esse 9 está dividindo, pode multiplicar cruzado, né? Então isso aqui vai ficar 9x mais 9 vezes 10 vai me dar 90. E do outro lado, 9 vezes 7, 63. 9 vezes 1, 9, e 6, 15. Então 9x vai valer 153. Posso subtrair 90 ou mandar com sinal trocado, né, dos dois lados. Isso vai ficar 63 dividido por 9. Ora, então acabei de achar o meu valor de x, né? Que é 7. 9 vezes 7, 63. Ele queria a média geométrica entre o maior e o menor. Quem é o maior? O maior é x mais 18, lembra lá, ó? Que a gente colocou lá em cima. Então x mais 18 vai ser quem? 7 mais 18, que dá 25. Quem é o menor? X mais 2. Então é 7 mais 2, que dá 9. Então tá. A média geométrica será quem? Vamos colocar aqui, ó. A média geométrica será a raiz quadrada, que são dois valores, né? De 25 vezes 9. Pronto, a raiz pode ser quebrada em produtos, ó. Então isso é raiz de 25, 5, raiz de 9, 3. A gente considera, né, raiz positiva. Isso me dá 15 como resposta final para a questão. O gabarito fica sendo, portanto, a alternativa B de bola. Simples assim.